irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Preparados? Depois dessa adoração, né, dessa manifestação do Senhor aqui, a gente está mais do que preparado. Amém? Queridos, nós estamos então nesses tempos, agora começo do ano, implementando, né, aprofundando aquilo que Deus tem falado com a gente, com relação a esse ano de 2025. Você se lembra qual é a palavra que o Senhor nos deu para esse ano? Fé e posicionamento. Amém. Essa direção que o Senhor tem nos dado para 2025. E nós estamos, então, debruçados sobre a palavra do Senhor, na passagem de Mateus 14, quando Jesus anda sobre as águas. E Pedro anda sobre as águas também. Amém? Mas nós não nos cansamos de tirar proveito dessa palavra de Deus, dessa passagem, e hoje eu quero retomar com vocês esse texto. Então vamos lá, Mateus 14, a partir do versículo 22 até o 36. Estão comigo? Quero que vocês participem dessa leitura, hein? Amém? Versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia quem? A multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem! Sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então, quem? Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Amém, Senhor. Obrigada pela tua palavra, obrigada por essa mensagem e por tudo aquilo que o Senhor fez nessa passagem aqui. Nós cremos nisso e nós queremos viver esses ensinamentos de maneira prática na nossa vida, de maneira real na nossa vida. Senhor, leva-nos além nessa noite, através desse entendimento, Senhor. Venha Espírito Santo sobre nós, nós abrimos as nossas mentes e corações para que o Senhor nos ensine nessa noite. E mais do que ensinar, nós queremos viver isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vemos então, eu fiz questão de ressaltar com vocês aqui 3 tipos de pessoas que existem nessa passagem. Não é? Você deve ter notado aí quando eu pedi para você me ajudar nessa leitura. Então, nós identificamos nessa passagem 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo é aqueles que ficam à margem, ou seja, a multidão. Ok? A multidão, os que ficam à margem. Depois tem o segundo grupo, que são aqueles que entram no barco. Esses são os discípulos. E terceiro, aquele que anda sobre as águas. Esse foi Pedro, não é?
Nós vemos aqui um peneiramento, né? Um afunilamento. Então, da multidão passando para os discípulos, passando para uma pessoa. E nós vamos, então, analisar cada grupo de pessoas, tentando pegar para nós algum ensinamento. Então, esse primeiro grupo, que é o grupo da multidão, aqueles que ficaram à margem do mar da Galileia, nessa passagem que nós lemos, se você observar o que aconteceu antes dessa passagem, o que aconteceu foi a primeira multiplicação dos pães. Então, essa multidão que ficou à margem, eles experimentaram esse grande milagre do Senhor. Eles se alimentaram dessa multiplicação dos pães, eles se saciaram com esse milagre do Senhor. Essa multidão, esse grupo de pessoas, então, corria, era um grupo que você observar, se você for ler essa história toda, esse contexto todo, você vai ver que eles eram um grupo de pessoas que corria para lá e para cá onde Jesus estava, perseguindo Jesus, seguindo Jesus. E eles receberam os ensinos de Jesus, receberam também a cura de Jesus, e Jesus teve compaixão dessa multidão. Ele olhou para a aflição dessas pessoas. Então, é um grupo de pessoas que não foi negligenciado por Jesus. É um grupo de pessoas que teve a oportunidade, grandes oportunidades, porque se encontraram com Jesus. Concordam? Amém? Receberam de Jesus aquilo que necessitavam, mas ficaram à margem. Mas chegou uma hora que Jesus precisou dispersá-los. Mas chegou a hora, um momento em que Jesus teve que dispensar essa multidão. E no texto de João, capítulo 6, nós temos a mesma passagem de que nós lemos, né? A passagem que Jesus anda sobre as águas, mas observando melhor como João detalha essa passagem, nós vemos a partir do versículo 26, nós vemos no versículo 26, que Jesus revela qual era a motivação da multidão. Qual era a motivação dessa multidão? De ficar atrás de Jesus, seguindo Jesus em todos os lugares que ele ia. Esse versículo nos diz o seguinte, João capítulo 6, versículo 26. A verdade, olha o que Jesus disse para esses seguidores, para essa multidão. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, não porque vocês querem experimentar do sobrenatural e ver o sobrenatural. Não, mas é porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Entende? O Senhor Jesus revelou, então, a motivação desse grupo de pessoas. Eles estavam correndo para lá e para cá, atrás de algo passageiro, algo que acaba, algo que perece, algo que é pequeno. E pegando as pregações anteriores, vivendo um relacionamento no raso com Jesus, fazendo orações pequenas, buscando a solução daquilo que é efêmero, daquilo que é terreno, talvez. Buscando as gotas, quando Jesus é a fonte que jorra pela eternidade. E compreendem isso? Isso que Jesus falou para essa multidão. E no versículo 27, então, continuando, Jesus diz assim para essa multidão, para esses seguidores: não trabalhem pela comida que estraga. E eu peguei aqui na nova versão transformadora, que diz assim: não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus o Pai colocou em mim seu selo de aprovação. Não se preocupem, não gastem seu tempo, a sua energia, os seus esforços naquilo que se estraga. Mas use a sua vida, invista na sua vida
Gaste energia naquilo que é o mais importante, que é o alimento que não se acaba, não perece, mas permanece e que somente o Filho do Homem pode dar. Amém? E o que acontece, então, é que no versículo 35 desse mesmo texto de João 6, Jesus responde, então, eu sou o pão da vida. Sou eu, aqueles que vocês devem buscar. Sou eu que vocês devem gastar energia e esforço na busca por mim. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Irmãos, Jesus é tudo que precisamos. Ele é a fonte de tudo que precisamos. Então, quando encontramos Jesus, quando recebemos Jesus, quando cremos em Jesus, nós não precisamos de mais nada. Nós cantamos isso agora há pouco, né? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Eu encontrei a fonte da minha satisfação. Aquilo que vai me preencher pela eternidade. E aqueles que encontram esse tesouro são plenamente satisfeitos. E Jesus vai mais a fundo nesse ensino. Então, no versículo 57, quando ele diz que aqueles que se encontram, que se saciam dele, passam a viver agora uma vida não atrás dessas coisas passageiras, mas gastando o tempo, a vida, os esforços naquilo que tem importância. Versículo 57. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, quem me encontra e se sacia de mim, viverá por minha causa. Irmãos, encontramos o tesouro. E esse tesouro nos sacia plenamente, é o pão vivo. É o pão vivo que aquele que se alimenta dele nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Por quê? Porque é totalmente satisfeito. Acontece que a pessoa, então, muda o foco muda. E ele passa, então, a viver uma vida com um propósito, uma vida para Deus. E não mais uma vida para si mesmo. E não uma vida que visa os seus próprios interesses. É isso que a multidão corria atrás. Era disso que a multidão corria atrás. E ele está falando assim, você precisa morrer para si mesmo. E você precisa se alimentar de mim. Porque quem se alimenta de mim viverá por mim. Amém? Amém? Aquele, então, que era valioso, perdeu o valor. Porque nós encontramos o verdadeiro tesouro. Aquele que encontra esse verdadeiro tesouro, as demais coisas passam a ser menores, sem importância. E a pergunta que eu faço é, qual é o foco da sua busca? O que você tem buscado? Será que são os seus próprios interesses, as suas próprias vontades, os seus próprios achares? São coisas terrenas que perecem, coisas que se estragam. É nisso que você tem investido esforços? É nisso que você tem trabalhado, se desgastado? Não que essas coisas, irmãos, não sejam importantes também para nós. Sabe, Jesus não menosprezou essas necessidades. Ele curou os enfermos na multidão, ele saciou a fome da multidão, ele se compadece das nossas necessidades, ele se compadece, ele sabe do que nós precisamos. Mas, irmãos, o Senhor cuida até das aves do céu. O Senhor veste a erva do campo. Como não vestiria nós? Como não nos saciaria? Queridos, a nossa busca é pela fonte. As demais coisas serão acrescentadas. Gaste a sua energia naquilo que é eterno, naquilo que pode nos saciar definitivamente.
E quando isso acontece, quando o foco muda, nós encontramos o descanso que está em Deus, que somente está em Deus. E o problema da multidão, o foco errado da busca, E quando Jesus, então, alinha, expõe a verdade através dessa palavra, né, dizendo que eles estavam perdendo tempo, correndo atrás daquilo que se estraga, daquilo que perece. O problema é que, depois disso, depois desse confronto de Jesus com a motivação, expondo a motivação desse grupo, esses seguidores de Jesus o abandonam. Eles dizem assim: dura essa palavra. Você não está entendendo, Jesus. Minha necessidade é grande demais. Eu não posso abandonar assim as minhas vontades, os meus desejos, aquilo que eu quero nessa vida. Eu não posso. Então, dura essa palavra. E eles se escandalizaram e deixaram de seguir Jesus. Queridos, diante da verdade, da palavra de Deus, que nos confronta nas nossas motivações, nós precisamos fazer escolhas. Qual é a escolha que você faz hoje? Será que você escolhe continuar com o seu objetivo, com suas próprias vontades, correndo atrás daquilo que se estraga, daquilo que perece, gastando tempo e energia naquilo que hoje está aqui e amanhã já não tem mais? E deixamos por isso de segui-lo, porque uma hora nós vamos nos escandalizar. E uma hora Jesus precisa dispensar essa multidão. Uma hora Jesus precisa dispersar essa multidão. Porque ele busca por verdadeiros adoradores. Então, nós precisamos fazer escolhas diante desse confronto com a motivação. Ou nós mudamos esse foco de busca, ou nós deixamos de seguir, porque dura essa palavra e pode nos escandalizar por causa disso. Mas a boa notícia é que nós podemos passar de um grupo para o outro, nós podemos sair da margem de um relacionamento com Jesus e passar para um relacionamento mais profundo com Ele. Depende da nossa resposta, depende da nossa escolha. E agora nós entramos nesse segundo grupo, que são os discípulos, os que entram no barco, aqueles que entram no barco, esse segundo grupo. Esses são aqueles que buscam um relacionamento profundo com Cristo. Por quê? Porque diante do confronto aqui com a verdade, das motivações, eles fizeram as suas escolhas. E eles chegaram à conclusão, no versículo 68 e 69 de João 6, eles chegaram a essa conclusão: para onde nós iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Eles sabem e creem que Jesus é o Filho de Deus. Nós precisamos chegar nessa conclusão. Se queremos passar a ser discípulos, se queremos entrar no barco, se queremos ser verdadeiramente discípulos. Agora, para esse grupo de pessoas, Jesus muda o tom. Ele os obriga a entrar no barco. Ele insiste com ele, algumas versões diz, Jesus os obrigou a entrar no barco. O tom da conversa muda, é um nível maior de relacionamento. É como se Jesus estivesse dizendo assim: agora que vocês fizeram as suas escolhas, agora que vocês decidiram me seguir, vocês precisam ir a águas profundas de um relacionamento comigo, a águas profundas de revelação de quem eu sou. Vocês precisam me enxergar de outras maneiras, terem revelações maiores de mim. Então, essas pessoas, os discípulos que entram no barco, são aquelas pessoas que reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, que só Ele tem as palavras de vida eterna, que só Ele pode nos saciar verdadeiramente. Então, esses são aqueles que obedecem Jesus.
e que creem e que confiam em Jesus. Não mais se relacionam com Jesus com base nos seus próprios interesses, mas decidiram abrir mão das suas vontades e seguir Jesus em obediência e confiança. Então, Jesus os leva para o barco, que é o outro nome do barco. Sabe qual é? Treinamento. Fala aí para o seu irmão, treinamento. O barco é o treinamento. Jesus nos leva para a tempestade. A tempestade é o treinamento, você sabia disso? Você pode se alegrar com as tempestades na sua vida, porque agora você sabe que as tempestades são o treinamento. É o treinamento daqueles que escolheram seguir a Jesus, daqueles que abriram mão da sua vontade para se relacionar mais profundo com Ele. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque diz um ditado assim, que mar calmo nunca fez bom marinheiro. Como que o marinheiro vai ser bom se ele só viver num mar tranquilo, né? Não vai ter experiência nenhuma. E aí, quando vier uma tempestade, ele não é bom marinheiro, é péssimo marinheiro. O bom marinheiro precisa ter treinamento com mares que não são calmos. Então, a obediência desses discípulos, quando Jesus os obriga a entrar no barco, a tua obediência, quando decide seguir a Jesus, entrando no barco, sendo o verdadeiro discípulo, não é garantia de que não haverão tempestades. Obediência não é garantia, irmãos, de vida fácil, de mar calmo. Pelo contrário, nós vamos ser treinados, porque através desse treinamento nós vamos poder sair com uma fé inabalável, níveis maiores de fé, relacionamentos mais profundos com Ele e preparados para o que Ele tem a fazer através das nossas vidas. Isso te interessa? Amém? Então, irmãos, um cristianismo raso não forma verdadeiros discípulos. Um cristianismo confortável não te faz um verdadeiro discípulo. Um cristianismo que só te afaga o ego, dando as suas vontades, né, satisfazendo as suas vontades, não te faz um verdadeiro discípulo. Verdadeiro discípulo não é aquele que fica à margem, mas é aquele que entra no barco. Você já fez a sua decisão? Você já decidiu entrar no barco? As tempestades fazem parte desse momento com o Senhor. Então, no meio, imagina o mar da Galileia, né, onde eles estavam atravessando. Na verdade, não é um mar, mas é um lago. E eles estavam atravessando. E diz então que diz a palavra que Jesus subiu para orar. E quando era alta madrugada, é que Jesus foi caminhando até eles. Isso quer nos dizer, isso nos leva a acreditar, então, que o barco já estava a uma certa distância da margem, não é mesmo? No meio do lago. Isso quer nos dizer que não tem volta. E a tempestade começou a assolar. Ventos contrários fustigavam aquele barco. Existe um lugar na nossa decisão, depois que nós decidimos seguir a Jesus, e quando os ventos estão contrários na nossa vida, que não tem como voltar atrás. Se você olhar para trás, você vai ver, eu já andei muito. Não dá mais para voltar atrás. A vida com Cristo é assim, irmãos, chega uma hora que não tem como voltar atrás. Por mais ventos contrários, mas se você está no barco, você não consegue mais voltar para trás. Mas é nesse lugar, no lugar onde você não tem como voltar atrás, no lugar onde os ventos são contrários, é o lugar onde o sobrenatural acontece. Amém? Nós aprendemos isso com essa passagem. No lugar mais desafiador dessa travessia, é onde Jesus se manifesta de maneira sobrenatural na sua vida. Você pode agradecer a Deus por isso,
pelas tempestades que nos levam a viver um sobrenatural com Jesus, onde ele se manifesta de maneira sobrenatural. Então, no começo da travessia, a gente pode estar até empolgado, né? Com esse desafio, com essa aventura do Senhor. Nós podemos estar empolgados, mas no meio da trajetória, o Senhor vai testando o nosso coração. E aí vem os ventos contrários. E a gente pode até pensar, acho que Deus não falou, não. Ah, será que Deus falou mesmo para eu entrar nesse barco? Acho que eu estava enganado, não é possível. Se a nossa fé estiver condicionada somente àquilo que é visível, somente àquilo que é físico, nossa fé, na verdade, é uma fé rasa. Nós precisamos confiar mais na palavra que o Senhor liberou. Uma fé rasa. Deus, na verdade, quer nos fazer fortes, destemidos, preparados para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. E a gente vê que a missão, depois que eles chegam a Genezaré, o que acontece? As pessoas, os doentes, os enfermos vêm e são curados. Tem uma missão que te aguarda do próximo, no outro lado, na outra margem do lago. Existe uma missão, mas você primeiro precisa atravessar. Você primeiro precisa ser treinado para alcançar essa missão daquilo que o Senhor quer fazer através de você. Então, esse treinamento vai nos fazer fortes e preparados. Esse é o treinamento. Você está no treinamento? Está difícil, né? Mas Jesus se revela no meio da tempestade. E os discípulos, naquele momento, não o reconheceram, dizendo assim, é um fantasma. É um fantasma. É difícil reconhecer Jesus no meio da tempestade. Mas a verdade é que Ele está nos treinando para reconhecer que Ele nunca nos abandona. E no meio da tempestade, Ele se revela a nós. A gente precisa ser treinado para reconhecer Jesus no meio das adversidades. Queridos, é um novo nível de fé que nos faz avançar para um propósito maior. E aí, então, nós encontramos o terceiro tipo de pessoa, que, na verdade, no nosso exemplo aqui é só um, né? É aquele que andou sobre as águas. É aquele que saiu do barco. É aquele que experimentou um milagre específico, né? Ninguém mais experimentou isso a não ser ele. E essa pessoa é Pedro. É um novo nível de fé que te desafia a sair do barco, não só sair do barco, mas sair do barco no meio da tempestade, porque a tempestade não passou. No meio da tempestade, ele saiu do barco. Então, Pedro estava com os discípulos no barco, no meio da tempestade, e com certeza o lugar mais seguro de alguém estar no meio de uma travessia, no meio da tempestade, com certeza não é fora do barco, né? O lugar seguro naquele momento era o barco. Mas Pedro pediu para viver o milagre do Senhor. Pedro pediu para sair do barco. Então, ele saiu dessa segurança para seguir Jesus. Irmãos, seguir Jesus pode não ser o lugar mais seguro, né? Visível, assim, físico, mas com certeza é. O lugar mais seguro é o lugar onde Jesus está. Mas na nossa mente precisa ser transformado, porque a gente olha assim, racionalmente, a gente fala, não. O lugar mais seguro de estar nessa situação é dentro do barco. Mas Pedro decidiu sair desse lugar de segurança para seguir a Jesus. Esse é um nível maior de fé. Esse é um nível maior de fé. E no versículo 28 do Mateus 14, voltamos lá para Mateus 14, nós vamos ver o que Pedro fala. Pedro diz assim, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Olha o que Pedro, então, diz. Essa pode ser uma palavra
para nós também. O que você diria? Jesus, eu não tenho certeza, mas se és tu, libera uma palavra sobre mim. Jesus, está muito confuso para mim, mas se és tu, me manda fazer o que tu fazes. Jesus, eu não estou entendendo nada, mas se és tu, eu quero ir para onde o Senhor vai. Será que você tem essa ousadia de falar para Jesus isso? Jesus, eu não compreendo, a minha mente não consegue absorver esse mover sobrenatural, andar sobre as águas, ou seja lá o que for que Deus está colocando no seu coração. Isso não é possível. Fisicamente, naturalmente, racionalmente, isso não é possível. Mas se és tu, Senhor, me manda fazer isso. Você confia na palavra de Jesus? A palavra de Jesus te sustenta sobre as águas, irmãos. Jesus, eu vejo uma pequena nuvem. Somente uma pequena nuvem. Mas se és tu, eu sei que vai chover. Você confia em Jesus nesse ponto? Irmãos, um nível de confiança, um nível de fé que te sustenta sobre as águas. Esse é o próximo nível. Esse é o próximo nível. E o que Jesus responde para Pedro? Venha. Venha. É o mesmo que ele está dizendo para você hoje. Venha, eu libero uma palavra sobre você. Venha, eu quero que você faça aquilo que eu estou fazendo. Venha, eu quero que você esteja onde eu estou. Você consegue ouvir ele dizendo isso para você nessa noite? Queridos, essa é a mensagem da noite. Que os nossos corações se abram para isso e que você possa reconhecer que Jesus está falando isso para você. Você poderia estar em qualquer lugar nessa noite, não é? Mas você decidiu estar aqui. Deus te trouxe aqui. Então, essa palavra é para você. Não fuja dessa palavra. Não fuja daquilo que Deus está fazendo e falando. Mas creia e vá para o próximo nível de fé, daquilo que o Senhor tem para você. Hoje Ele nos diz, venha, sai do barco. Ande sobre as águas. Venha, eu tenho um novo para você. Queridos, eu queria liberar uma palavra agora para você. Quem tem mais de 60 anos, por favor. Amém, amém. Eu estava no louvor ali, Deus me falou que sobre os mais de 60, Ele iria nessa noite liberar novas unções, novas visões, nova esperança. Sabe o que é? Um novo nível de relacionamento com Ele. Às vezes você pensa assim, já foi. Para mim já passou. Eu já vivi tudo que eu podia ter vivido com o Senhor. O Senhor diz não. Níveis maiores de reconhecimento de quem eu sou na sua vida. Uma nova missão, uma nova visão. O Senhor renova sobre vocês nessa noite. O Senhor renova sobre vocês nessa noite. Glória a Deus. Queridos, Jesus, então, nos manda avançar, Você imagina se Pedro se contentasse com experiências passadas. Ele podia dizer assim, eu já vivi Jesus acalmando a tempestade, eu já pude descansar com Jesus dentro do barco, está bom, maravilhoso, está ótimo. Nós agradecemos, nós reconhecemos, nós honramos o que já vivemos com Deus. Mas isso não pode ser o teu teto. Jesus tem mais. Jesus tem mais. E essa palavra vem para dizer isso para você. Tem mais. Novas experiências. Jesus, nessa passagem, e Jesus para as nossas vidas, está nos dizendo, está nos mudando a natureza da tua missão. Mudou a natureza da sua missão. Não é mais à margem, não é mais somente no barco, mas agora
é sair do barco, fazer o que ele está fazendo, andando sobre as águas, vivendo os milagres diariamente, sobrenaturais com ele. Você crê nisso? Você quer viver isso, irmão? Só eu quero, não, né? Vocês querem, amém. Aumenta aí o seu nível de fé junto comigo. Águas profundas, lugar de dependência total, lugar de experiências milagrosas com Ele. Isso é somente para aqueles que respondem sim. Quando Ele nos diz, saia do barco. Quando Ele nos diz, venha, eu quero que você experimente aquilo que eu estou fazendo. Você crê que Jesus pode fazer um milagre na sua vida? Você precisa de um milagre? No começo do ano passado, eu pedi por um milagre do Senhor, dizendo assim, Senhor, isso aqui é só um milagre. Eu, com as minhas forças, não consigo, mas eu decido não confiar em mim, decido não confiar nas minhas habilidades, na minha força, eu preciso de um milagre. Quando a gente chega nesse nível de dependência, de necessidade também, o Senhor vem e nos responde. O Senhor quer te proporcionar milagres. E não é para fazer a sua própria vontade, irmãos. É para fazer a vontade dele. Que ele prevaleça, que a vontade dele prevaleça, mas precisa ser através do milagre. E só experimenta o milagre quem se arrisca, quem sai do lugar de segurança e decide obedecer à voz dele. Pedro, então, começou a andar sobre as águas. E não foi porque a tempestade passou, porque você viu no texto que a tempestade não passou. A tempestade só passou quando eles subiram no barco. No meio da tempestade, Pedro andou sobre as águas. Não porque ele era corajoso também, mas porque Jesus liberou uma palavra sobre Pedro. Venha, coragem, sou eu, me reconheça, venha fazer aquilo que eu estou fazendo. Eu quero que você esteja onde eu estou. Venha. E Pedro confiou nessa palavra. Queridos, é a fé e a confiança na palavra que Deus libera sobre nós, que vai ser capaz de nos sustentar sobre as águas. É capaz de nos sustentar sobre as adversidades, sobre os desafios, sobre a incredulidade, sobre uma fé rasa. Se você quer viver experiências com o Senhor, um relacionamento mais profundo com Ele, porque Ele deseja isso de nós. Ele nos convida para isso nessa noite. Se você quer, você precisa confiar na palavra que Jesus te libera nessa noite. Qual é essa palavra? Talvez seja somente venha. Coragem, sou eu. Venha, não tenha medo. Mesmo sem entender nada, nós precisamos ir com passos de fé e de ousadia. E toda vez que Deus libera uma palavra sobre nós, Ele está demandando de nós o próximo passo. Depois que Ele libera uma palavra, o próximo passo sempre é o nosso. O que é que você tem feito com as palavras que Deus tem te liberado? Com as promessas de Deus na sua vida? E às vezes a gente é muito passivo, né? Deus liberou, eu recebo, mas estou lá. Não me permito ser treinado, ser preparado, ou misturar essa palavra de Deus com a minha fé. Nós precisamos misturar com a fé, para que possamos viver as promessas do Senhor. O próximo passo é sempre nosso. Jesus liberou uma palavra, entrem no barco, eles entraram. E a próxima palavra agora é, venha. Venha andar sobre as águas. Venha experimentar aquilo que eu estou permitindo você experimentar. Venha viver aquilo que eu quero que você vive. Então, qual é a sua resposta para esse convite de Jesus nessa noite? Você pode se levantar, por favor? Qual vai ser a nossa resposta
para o convite de Jesus, dizendo para irmos para o próximo nível, dizendo para irmos para um relacionamento mais profundo com Ele, dizendo: venha ao meu encontro e faça o que eu estou fazendo. Qual vai ser a sua resposta ao convite de Jesus? Que você possa ouvir o Senhor Jesus dizendo para você agora, dizendo: coragem, sou eu, venha, sou eu. Você pode fechar seus olhos e ouvir a voz de Jesus dizendo: